Dia de jogo fora, e os garotos não querem ficar. Vem do PN. Olá, torcida centralina, está começando mais uma edição do SDT na bancada, o espaço de debate do podcast mais longevo da casa. E como sempre estou ao lado aqui dos meus companheiros de concreto. À minha frente está Irlan Simões. Tudo bom, Irlan? Salve, amigos. Mais uma vez aqui de volta na bancada do torcedor e vamos pra frente. Vamos que vamos. E ao lado esquerdo do Irlan está ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação e papai da Ana Cecília. Tudo bom, Gabriel? Tudo bem, Matias? Salve, salve, centralinos. Vamos aí para a nossa segunda edição desse podcast promissor. E na outra ponta da mesa, mas tá do nosso lado, está Thiago Cassis, membro do coletivo Futebol, Mídia e Democracia. Tudo bom, Thiago? E aí, tudo bem? Vamos nessa aí para mais uma bancada. Bem, e nesse último final de semana, né, tivemos dois clássicos válidos pela Série B, um em Campinas e outro em Goiânia, ambos com torcida única, e mesmo assim a violência se fez presente nessas duas cidades. Então vamos falar aí sobre esse histórico, né, da torcida única no Brasil e de como essa é mais uma medida que não combate o problema na sua origem. O Gabri fez um breve histórico da torcida única em diversas cidades pelo Brasil. Matias, a gente vai entrar um pouco não só no Brasil como também na Argentina, que vai ser mais a seu cargo, né? Mas começando pelo Brasil, que veio, na verdade, já com a sugestão vinda do país vizinho, né? Onde a violência às vezes atinge patamares até um pouco mais impressionantes. A gente vive isso, essa tendência, né? Destacando no final da década, começando no final da década passada, né, 2008, 2009, começa a discussão da redução do público visitante e do fim dos clássicos da torcida única, especialmente em São Paulo, que até ali tinha o Morumbi como palco de excelência dos clássicos, ainda que podemos dizer que Palmeiras e Santos já iam fugindo do Morumbi há alguns anos, mas o Corinthians até 2008 sempre fez questão de jogar os clássicos no Morumbi também, sem nenhum problema. A partir da presidência do André Sanches e algumas rivalidades meramente futebolísticas, clubísticas com o São Paulo, começou a acirrar esse debate, aí entrou a violência também de alguns casos. Mas nisso tinha como pano de fundo também o crescimento do fiel torcedor. Também tem a questão dos sócios torcedores, o que já nos leva ao Rio Grande do Sul um pouco mais à frente, né, nessa explanação. E, bom, começou aí. Entrou em cena também o promotor Paulo Castilho, lá para 2008, 2009, uma espécie de sucessor do Fernando Capês, né, que agora a gente vem envolvido em outras questões aí que não nada republicanas, né? E com exemplo dos casos dos desvios de roubos da merenda, que a gente já viu hoje mesmo, enquanto gravamos o programa, apareceu em outros 3 estados, né? Então foi esse tipo de político e promotor de justiça que se lançou através do futebol e conseguiu, a partir daí, galgar sua carreira política. Paulo Castilho também galgou sua carreira política, virou secretário nacional da segurança no futebol, ocupou cargos de destaque, continua sendo um promotor de destaque no Ministério Público Paulista, sugeriu fortemente os 10% dos visitantes, depois isso caiu para 5%, conseguiram implantar mesmo. Os resultados não alteraram muito o quadro de violência nos estádios, até porque, bom, o próprio Mauro César fez um levantamento de brigas no estádio no Campeonato Brasileiro de 2015, se eu não estou enganado, e levantou que 99,7% dos jogos do Campeonato Brasileiro daquele ano não haviam registrado brigas nos estádios. Ou seja, foram de 820 jogos que tem na Série A, que ele levantou, ou 720, se eu não estou enganado, enfim, de todas as 38 rodadas, teve 3 brigas na imediação ou dentro do estádio. Os outros jogos não tiveram. Então ficou patente que a esmagadora maioria dos confrontos são premeditados, de certa forma, são localizados e muitas vezes completamente distantes dos estádios, como inclusive as mortes que motivaram a decisão do governo de Geraldo Alckmin, uma decisão do executivo paulista mesmo, não foi nem de federação nem nada, de implantar a torcida única em abril de 2016 em São Paulo, se deu a partir da morte de um
de um cidadão que habitava a cidade de Guarulhos, num dia de Corinthians e São Paulo pela manhã. E o jogo seria a 40 quilômetros de distância do local da morte. Isso se repetiu esse ano, se repetiu numa morte em Carapicuíba em dia de Corinthians e Palmeiras, se repetiu esse ano em Itacoaquecetuba num dia de Corinthians e Santos. Sempre há muitas dezenas de quilômetros do estádio, né? Só aproveitando, a gente vai falar aqui nessa edição sobre a torcida única, né, sobre essa medida da torcida única, como ela tem se espalhado pelo Brasil, como mais um das tantas propostas de mudança, de forma de prejudicar o futebol, exatamente para conter a violência, e a gente já está, né, com pouco tempo assim, de efetivação da torcida única, já tem uma certa certeza de que não mudou muita coisa. Vamos até listar uma série. O que eu acho interessante é a gente inserir a torcida única dentro de tantas outras medidas que também foram tomadas e tem a mesma ineficiência, né? A proibição de bandeiras, proibição de pirotecnia, o aumento absurdo do preço dos ingressos, né? Então, não dissociar de forma alguma a proposta de torcida única de todas essas políticas que vieram anteriormente, estão se arrastando desde 94 no fatídico jogo. 95, né? Eu ia citar esse jogo. O ponto zero, acho que talvez a gente possa usar como um ponto zero de uma série de medidas que vieram depois, essa questão do Palmeiras e São Paulo, que não era nem Copa São Paulo de Junior, né? Muita gente fala, era Supercopa da Copa São Paulo de Juniores, né? Que aí teve aquela briga, uma coisa completamente absurda, só retomando rapidinho assim, né? Que aí o Pacaembu tava em reforma e uma série de pedras e coisas deixadas ali, enfim, aí aconteceu tudo aquilo que todo mundo sabe. E cabe sempre lembrar que o Corinthians, o time profissional do Corinthians seria local à noite, né? Então, que é uma narrativa muito forte entre os torcedores organizados, de que aquilo era uma arapuca, citando Juvenal Juvencio. Bom, só para dar uma passada mais cronológica, né? Que aí quando esse processo de rumo à torcida única se acelera na década de 2010, nessa década presente. Não começou em São Paulo, né? Minas Gerais entre 2010 e 2012, quando o Mineirão fechou para a Copa do Mundo. Ao que me consta, é o precursor brasileiro, porque ficou sem o grande estádio da cidade. Então, muitos clássicos ali, foram 7 clássicos de torcida única entre 2010 e 2012. 6 deles foram na Arena do Jacaré, né? Lá em Sete Lagoas, que foi o estádio do Cruzeiro do Atlético por cerca de 2 anos. Teve um clássico também com torcida única em Uberlândia. E assim que se reformaram Independência e também... teve um no Independência que foi o último, em 2012. Sim. E assim que acabou a reforma do Mineirão e o próprio Independência já começou a ser utilizado mais frequentemente... passou do torcida única para os 10% ao visitante em Minas Gerais, com exceção do jogo da Primeira Liga do ano passado, quando 40 mil pessoas foram ao Mineirão no começo de temporada, assistiram um jogo, não houve nenhum registro de violência, de casos de barbárie ou coisa do tipo, ou encontro entre as torcidas, um Mineirão meio a meio, como só... uma única vez aconteceu na década toda, e foi um jogo que não aconteceu nada, né? Claro que um jogo não pode ser usado como parâmetro definitivo, mas é interessante notar isso, né? E claro que os casos de briga em Belo Horizonte, até mesmo em dia fora de jogo, como aconteceu em relação à torcida Jovem Flá, que foi até BH uma confusão com a torcida do Atlético, a torcida do Cruzeiro entrou no meio, não tinha nada a ver com o jogo, não tinha nem calendário nenhum rolando e tudo mais. E, enfim, saindo pegando o caso mineiro, né, aproveitando que você está falando de Minas, foi um dos estados também que proibiu, que durou um bom tempo a proibição de bebida alcoólica, que também é uma dessas medidas ineficientes e até sem noção para a contenção da violência no futebol, né? A gente vai até falar da diferença entre violência no futebol e violência do futebol, mas perdurou em BH, e a gente sabe que o pessoal de Minas tem uma cultura alcoólica muito interessante, né? Muito, muito forte, e foi um dos lugares mais surreais, porque foi o seguinte: eles liberaram a bebida alcoólica, liberaram cerveja, como estava começando a ser liberado no Brasil inteiro, e por causa de um clássico, de um único torcedor que jogou um copo plástico de cerveja vazio dentro do campo, eles tiveram que mudar a liberação para uma liberação só apenas até o intervalo, e que você não pudesse beber
Não levar o copo de cerveja para a arquibancada. É de um nível de sem noção, assim. É absurdo, né? É pra aparecer na notícia, aparecer na manchete, né? Porque você sabe que isso aí não faz o menor sentido. Mas é mais ou menos a lógica que rege esse tipo de medida, supostamente, de contenção da violência no futebol. Aí em 2013, a medida também chegou ao Rio Grande do Sul, no clássico entre Grêmio e Inter, durou poucos jogos, 3 ou 4, aí depois a Copa do Mundo voltou com a ideia da torcida mista em um setor específico para 2.000 pessoas aproximadamente, que foi relativamente bem sucedida, mas aqui eu já coloco minha opinião pessoal, que tem um lado muito artificial nessa torcida mista, totalmente controlada e setorizada, não é uma torcida mista autêntica, não é, e também é uma minoria que não cria uma tendência, não cria um estímulo geral. Não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada, é isso, é uma perfumaria totalmente sob controle, ainda que a ideia tenha um fundamento positivo, e aí a gente chega em Goiás, né, que acho que é o caso mais emblemático do Brasil todo, de Goiânia, a rivalidade entre Goiás e Vila Nova vive um autêntico abril despedaçado, né? Para citar o livro do Ismail Kadaré, que tem um filme até do Walter Salles aqui, uma vendetta atrás da outra, as torcidas se matam há anos. Atualmente eu acho que é a pista mais salgada do Brasil. Atualmente foi 10 anos, né? Atualmente já uma década, já chamada Ciranda da Morte, da Ciranda da Morte, que obviamente tem a ver com o gangsterismo das cidades grandes e da sua pobreza. Em hipótese alguma dá para atribuir somente ao que representam Goiás e Vila Nova essa quantidade absurda de mortes numa cidade que nem está entre as mais violentas do Brasil. É o mais curioso, né? Nem é das mais populosas também. Exato. Não é das maiores cidades, não está entre as que mais tem caso de homicídio, por exemplo, mas no futebol você tem um caso específico. Totalmente fora da curva bem fora brasileira. Da curva. Assim, o Rio de Janeiro e São Paulo não tem que somar para dar o que dá de morte em Goiânia. Por exemplo, a gente estava consultando camaradas aí em outras capitais para fazer essa pauta. E o João Carlos Cunha Moura, né, que é membro do Conselho Editorial do Baião de 2, torcedor de São Paulo e Correia, morador de São Luís, me passou um dado que eu não tinha ideia, né, até pela questão de violência do estado do Maranhão, de que não tem nenhuma morte relacionada ao futebol no Maranhão. De arma de fogo, de homicídios, etc., não tem registro, né? Tem briga e tal. Tem briga, sim, mas nunca veio a óbito, né? Exato, então isso também mostra como o debate é mais complicado do que parece, né? Que é só você restringir isso, restringir ali, que as coisas param, você contém a violência. Então você cita um estado onde a criminalidade é muito alta e o futebol não tem criminalidade. E onde o nível de vida é melhor, o IDH e outros índices aí que a gente gosta de citar são melhores, e a matança é inacreditável. E lembrando assim que não quer dizer que em Goiânia a PM seja menos repressora do que em outros lugares. Pelo contrário, ela está entre as que mais reprime, as que mais banha as torcidas, persegue as torcidas. E a gente vê que o resultado é quase zero. Só reforça que essas restrições são, na verdade, parte de um outro processo, né? Que a gente entra nesse outro processo de elitização e tudo mais. Isso... Um pouco de elitização, mas eu acho que a gente tem que também chegar a aprofundar essa crítica, porque primeiro que tá claro que tem a ver com elitização e comercialização do jogo. É só a ponta do iceberg, para os negócios fluírem, é melhor ter menos violência. Bom, isso é uma evidência. Agora... tem a ver com a incapacidade do Estado brasileiro de lidar com a própria população, com a própria violência que ele mesmo gera através de... o futebol não está separado da sociedade. Exato. O Estado brasileiro é um fiasco de segunda a sexta. No final de semana, no estádio, não vai ser diferente, ele colhe um pouco desse fiasco. Claro. E se você for ver, o Brasil é um país que está registrando 68 mil... está firmando a marca de 68 mil homicídios por ano. E quantos tem a ver com futebol? 30, 50, que sejam 100 por ano, que é um número exagerado, é menos que isso, mas vamos botar 100 por ano, tem alguma relação com futebol. Isso é uma marca ínfima diante da violência que perpassa todo o país e suas relações sociais. E o Estado, às vezes, eu até acho que a gente tem que dar de lambuja que existe uma boa intenção de pacificar e resolver o futebol no bom sentido, assim, criar ambientes positivos para as pessoas irem ao estádio, ver jogo e tudo mais. Mas o procedimento está muito equivocado. O procedimento está muito defasado.
ele é um estado que tem procedimentos defasados em outras questões da vida que só fazem chegar a uma consequência até pequena no dia do futebol, e é pequena mesmo, é a mesma que nas noites de balada e festa aqui. Exato, aí vai proibir tudo, exatamente. Vai ter uma morte aqui, outra ali também. Mas aí você teve um episódio da novela muito violento e aconteceu alguma coisa naquele lugar e aí a novela é culpada. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso, sobre todas as questões onde envolve violência. E essa são procedimentos que estão assentados em pressupostos que são de uma cariz racial e elitista indispensável, né? Você não consegue pensar esses métodos de segurança que são usados nos estádios brasileiros sem pensar que está seguindo ali todo o arquétipo do que rege a polícia militar do Brasil, né? Exato. É o racismo e o elitismo. Sem dúvida. E por que impressiona tanto a violência no futebol? Primeiro que o futebol é muito grande no Brasil, é muito importante. Aparece muito, a gente fala de futebol de segunda a segunda. Tem canais que só falam disso o dia inteiro. Tem grandes times, é o país que mais vezes foi campeão do mundo. Então não precisa explicar muito mais. Segundo, dentro desse país segregado, apartado, onde a exclusão atinge níveis muito indecentes e existe do outro lado desse muro, dessa segregação, uma alienação em relação à pobreza muito grande, o futebol é um dos raros momentos, uma das raras possibilidades de fazer uma certa classe média, que se reflete na mídia, essa classe média, se deparar com a violência bárbara sem justificativa, entendeu? Para muita gente que vive nos condomínios, nos bairros bem policiados, nos bairros onde a polícia respeita o cidadão, nos bairros onde shopping center, onde tem a política pública chega e é eficiente, o futebol é uma das raras ocasiões onde você vê aquela coisa, o Brasil profundo, descontrolado e violento, cruel, assim, a nu, sem filtro e sem, possivelmente... Não é ficção, né? Porque o problema não é violência, o problema é que não é ficção. E pode chegar em você. Aí, tem um Brasil que se depara com a violência através do futebol como ele nunca se depara no dia a dia. Nenhum outro lugar, nenhum outro momento do dia a dia dele. Aí ele chega na televisão, chega nas reportagens, chega na mídia e fala daquilo como se fosse a coisa mais assustadora em termos de acontecimento, de registro, né, factual do mundo. E não é o Brasil de cada dia, assim. Enquanto a gente fala aqui, tem algum corpo sendo estendido no chão no Brasil nesse exato momento. Uma cultura de violência monumental. Acabamos de falar, um país onde tem 68 mil homicídios por ano, você não quer ter uns 30 no futebol? Vai ter em tudo. Vai ter, em relação ao carnaval, deve ter uns homicídios aí. O destaque, a comparação do carnaval é perfeita, né? A gente vai falar de Salvador mais pra frente aqui, né, como um dos casos. Mas tem um trecho da obra de Maurício Murari, que é um dos pesquisadores, um dos primeiros, na verdade, que levou a discussão da violência do futebol para a sociologia brasileira, para a academia brasileira como um todo, né? Pela sociologia. Claro, existem várias críticas que podem ser feitas ao trabalho dele, tem várias discussões em cima do procedimento da pesquisa e dos objetivos, mas uma coisa que eu acho que ele fala que é muito interessante, que é meio que um aprendizado que deixa pra gente, existe uma coisa que é a violência do futebol. Jogador que quebra o outro, a homofobia nos estádios, né? O ambiente machista que é o estádio, e tem a questão da violência no futebol. Eu acho que você não consegue pensar o futebol como esse ambiente, essa redoma, né, de vidro, que não vai ser contaminado por tudo que está ao redor dele. É o que a gente fala muito da torcida organizada, por exemplo. Nos anos 80, a torcida organizada era uma coisa um pouco diferente do que é hoje, mas era um tanto diferente. E o que acontece no Brasil nos anos 90, de explosão da violência urbana em todos os aspectos da vida, principalmente dos jovens, né, de uma juventude excluída, juventude sem perspectiva, como é que você acha que a torcida organizada não vai ser contaminada por isso? É importante você ter tocado nesse ponto, Ilan, porque esse ano completa-se 30 anos da primeira morte relacionada ao futebol no Brasil, né, do Cléo. Registrada. Registrada. Torcida organizada. Ex-presidente da Mancha Verde. E falando agora da questão da Argentina, né, já que ela foi pioneira na torcida única aqui no continente, a situação de violência no futebol lá era muito pior, né? Inclusive, tem um livro que chama Muerte en la Cancha,
que foi lançado em 83, se eu não me engano, ou 85, foi no período da redemocratização, que registrava 100 mortes até o lançamento do livro. Ele faz justamente uma reconstituição desses casos e como muitos dos culpados não foram sentenciados, não foram julgados nem nada, né? Muitos casos em aberto. E na Argentina a gente tem como talvez a medida mais impactante em 2004, né, pelas semifinais da Copa Libertadores, sendo disputado o Superclássico, que foi de torcida única, né? Na Bombonera só torcedores do Boca, no Monumental de Núñez apenas íntias do River. Só que em 2007, né, na promoção entre Nueva Chicago e Tigre, no estádio República de Mataderos, o Nueva Chicago, clube então na primeira divisão, e o Tigre na B Nacional, se enfrentavam. Se eu não me engano, o Tigre estava ganhando o jogo ou empatando, enfim, mas estava subindo para a primeira divisão num sistema de repescagem no qual os torcedores do Nueva Chicago invadem o gramado, paralisando o jogo e indo de encontro com os torcedores do Tigre, e nessa ocasião morre o torcedor Marcelo Serras, do Matador de Vitória, equipe visitante, e o governo intervém, e a partir de então é proibido os torcedores visitantes em todas as categorias do ascenso, né, das divisões de acesso, as divisões inferiores, que em Buenos Aires existe a B Nacional, que é uma categoria que reúne os clubes da região metropolitana de Buenos Aires e do interior, mas a partir da terceira divisão você tem três divisões, né, metropolitanas, né? Então, só de clubes justamente da grande Buenos Aires. Estádios pequenos, né? Um pouco mais antigos. E numa situação que na região metropolitana de Buenos Aires você tem cerca de 40 clubes diferentes, então, né? Mais de 40 clubes. Para contextualizar, por que nas divisões de acesso e não na de elite? Porque a de elite é mais nacional, então as viagens de torcida são menores e mais controláveis, e como o Matias diz, 40, 50 clubes viajando para lá e para cá dentro da mesma metrópole, uma coisa que realmente não é para qualquer um controlar. Imagina isso em São Paulo, que loucura seria. Imagina se a gente tivesse... imagina se a gente 50 times, Juventus Nacional, Portuguesa, Santo André, São Caetano, São Bernardo, todo mundo com equipe... E todos com torcidas autênticas. Exato, com torcidas. A gente tem na Várzea isso em São Paulo, que é uma situação marginalizada também. Acontece isso, tem episódio de violência também, tudo, mas lá é uma questão mais midiática, e jogando de domingo a domingo. Tem jogo todo dia. Se você for para Buenos Aires durante o calendário do futebol, é muito provável que tenha um jogo num raio de 20 quilômetros. Eu estou vendo ali o casaco do Chacaritas. Chacaritas e Atlanta, por exemplo, são dois times que são, de certa forma, um pouco ignorados até pelo grande público do futebol, e lá é um clássico, respeitável entre dois bairros próximos, enfim, só para exemplificar. E são diversas situações nessa, então proíbe-se, nesse primeiro momento, as torcidas dos clubes das divisões de acesso. Só que tem um porém, né? Porque como o jogo foi realizado no estádio do Nueva Chicago, na promoção, como o mandante era da primeira divisão, então o jogo é considerado da primeira divisão. Então recairia a problemática para a primeira divisão do futebol argentino. Então ignoraram isso, passaram por cima, e essa medida só foi readequada justamente no rebaixamento do River Plate em 2011, que também, quando o clube foi rebaixado no mesmo sistema de promoção, houve diversos episódios de violência no Monumental de Núñez. Felizmente não teve nenhuma vítima fatal, mas o River inclusive jogou as primeiras rodadas na segunda divisão de portões fechados, mas depois
houve essa discussão, porque é o clube de segunda maior torcida na Argentina, indo visitar províncias que ele nunca tinha ido anteriormente, então acabou se abrindo exceção no ano que o River Plate jogou a B Nacional e no ano seguinte também. É claro que os times mandantes queriam, né, essa torcida do River. Porque no ano seguinte estava o Independente, né? Não, ainda não. O Independente caiu... Caiu 2 temporadas depois, mas já vou chegar lá. Porque na B Nacional... você tem também a mesma questão da primeira divisão, né? São viagens maiores, tem menos clubes de Buenos Aires também, é um futebol mais interiorizado, mas não foram todos os clubes também que podiam receber torcedores visitantes. Inclusive, muitos clubes, quando iam jogar com o River, o caso do Atlanta, por exemplo, o Atlanta recebeu o River no estádio do Vélez Sarsfield. O Chacarita recebeu o River no estádio de La Plata, porque justamente de olho nessa renda, porque não poderiam receber nos seus respectivos estádios. Tem muito Montevidéu também, né? Se joga no Centenário, porque você vai receber a torcida visitante que é maior que a sua, né? O Peñarol, quando era local no Centenário, por exemplo, jogava mais da metade do campeonato no estádio público, né? Agora, no caso uruguaio, já estão liberando mais estádios para receber os clubes ditos grandes, né? Mas em 2013, justamente o ano que o Independente foi rebaixado e que acreditava-se que manteria-se essa medida, tem uma briga interna, ou seja, foi por conta de uma briga interna na Barra Brava do Boca Juniors, La Doce, no qual acabam morrendo 2 pessoas, e essa medida é a gota d'água para proibição de torcedores visitantes em todas as categorias do futebol argentino. Então, desde 2013, ou seja, 5 temporadas, o futebol argentino, com raríssimas exceções, é só disputado com a torcida local. E eu já ia me esquecendo que nesse meio tempo, pela semifinal da Libertadores de 2009, entre Estudiantes de La Plata e o Clube Nacional de Futebol do Uruguai, não houve torcida visitante devido à amizade dos Pincharratas com os Carboneiros, né, arquirrivais dos bolsijudos. Isso, inclusive, foi um pedido do Ministério do Interior do Uruguai, temendo episódios de violência. O que não impediu que um torcedor do Estudiantes com uma camiseta do Peñarol fosse ferido a bala na capital da província de Buenos Aires. Já pela Libertadores deste ano, o Nacional tentou impedir, né, que os torcedores do Estudiantes viessem ao Gran Parque Central. Felizmente, isso não aconteceu. E era uma questão que eu queria colocar, que até eu lembro que em 2015 eu tive contato com o Fernando Trejo, é um pesquisador argentino, fala muito da teoria do aguante, né? As questões também perpassam na academia argentina, isso também está bem inserido, é bem interessante, inclusive, o que eles produzem sobre isso. E ele avaliou assim como as disputas internas das barras também estão entram nas estatísticas da violência do futebol argentino, mas como é que você vai resolver isso se agora você tem torcida única e a torcida única está brigando dentro dela? Torcida organizada única. Como é que você vai fazer? A divisão da divisão da divisão. Assim. E sim, a gente tinha feito... Faz uma luta, quem ganhar tem que ficar no estádio, e é assim, né? Fica no bar, né? Quem ganhar na mão dirige a barra, né? Só existe uma barra, né? É um aspecto muito curioso da Argentina, que o clube que tem mais de uma barra é taxado como vergonhoso, né? Pelos rivais. Sim. Então é só um clube e uma barra. É o caso do Almirante Brown, por exemplo. Que é uma exceção total. Que é um clube que atualmente está na primeira B metropolitana, correspondente à terceira divisão, e é um dos poucos clubes que tem 2 barras rivais, né? Porque, por exemplo, o Racing, na mesma curva, coexistem 3 barra bravas. Que sim, mas barras, o Racing é meio que é um caso que dá para paralelizar com o Brasil, né? Que são várias torcidas organizadas e elas podem conviver muito bem e sem problemas. E tem uma relação histórica muito, muito forte, né? E assim, nem sempre, né? Mas também tem muito caso de torcida organizada no Brasil que o pau quebra dentro da arquibancada. É um dos que eu queria citar, que é o caso da torcida única em Campina Grande. O jogo da final do Campeonato Paraibano, torcida única até o dirigente do 13 de Campina Grande, que pediu para que acontecesse, para excluir a torcida do Botafogo da Paraíba. Curiosamente, no primeiro jogo
que foi em João Pessoa, que era o mando de campo do Belo. O Belo não pediu torcida única, no jogo de volta o cara pede torcida única, você vê o nível de canalice que envolve essa discussão. Crocodilagem, não, pilantra. Só que é engraçado, tem isso, né? Tanto em João Pessoa como em Campina Grande, existem muitas torcidas organizadas, é muito doido isso. Cada grupinho de 15, 16 molecotes assim, tem uma torcida organizada e eles adoram trocar porrada na arquibancada. Quando eu fui num jogo em João Pessoa, por exemplo, jogo do Belo, Belo e Santa Cruz, 2013, se não me engano, o pau quebrou na arquibancada, era torcedor do Belo entre eles. E nesse jogo da final, né, o Belo ia ser campeão, o 13 como torcida única, perdendo o título, e a torcida começa a brigar entre si, a polícia vai na arquibancada para reprimir, daquele jeito carinhoso de sempre, bomba de gás lacrimogêneo, cacetete, todo mundo, e as cenas são mães correndo com suas crianças para dentro do campo para poder fugir daquela bagunça. E só um dado relevante sobre o caso argentino, né, que como eu falei, desde 2013, né, com a morte do Marcelo Augusto Carnevale e o Ángel Martins Dias, que foram os torcedores do Boca Juniors que morreram nessa disputa interna, aconteceram 45 casos desde então que foi adotada a torcida única. Então, ou seja, divide por 5, você tem 9 casos de vítimas fatais, de acordo com a ONG salvemosalfutbol.org, né? Você pode ver lá a lista de vítimas fatais no futebol argentino. Então, você tem uma média de 9 casos de mortes no futebol argentino desde que implementaram a torcida. E aqui de cabeça eu tenho 4 em São Paulo, desde da torcida única em 2 anos. Não só no estádio. Sim, não. Lá, esses dados lá também pegam os... Sim, e agora em Campinas, né? No final de semana em Campinas. Aliás, esse é o quinto. Eu contei 4 aqui na capital. Na capital. Talvez no estado a gente tenha outros. Entre os 4 grandes rivais. Sim. Mas aí a gente chega nesse final de semana, né? O que motivou essa edição do programa. No fim de semana da 4ª rodada das séries A e B, e com 2 jogos emblemáticos nesse sentido, né? Em Campinas, onde a violência de São Paulo já chegou com tudo também, até porque a dinâmica de cidade é parecida, uma metrópole que está estourando em todos os sentidos, de gente, de demandas, de dificuldades de políticas públicas alcançarem todas as pessoas, mas acho que tem uma dinâmica parecida com a capital, e o Guarani e Ponte Preta acabam que refletem um clássico parecido com os daqui também. Nesse caso, a Ponte vem com a punição do Brasileiro passado, quando a briga no jogo que a rebaixou contra o Vitória em casa gerou uma punição de jogos de portão fechados na Série B, e também de jogos de torcida única com a Ponte sendo mandante, como foi o caso dos jogos do Campeonato Paulista. Ponte Preta e Flamengo também. Ponte Preta e Flamengo na Copa do Brasil, e também contra os times paulistas, os grandes paulistas que visitaram a Macaca no Campeonato Estadual. Por sinal, a Ponte Preta vive uma situação paradoxal, né? Porque desde o jogo contra o Vitória, que teve os incidentes dentro do Moisés Lucarelli, ela foi punida, né? E ela não pode nem receber torcidas visitantes, e ela não pode atuar como torcida visitante. Então, é uma punição para a Ponte Preta e para os outros clubes. Mais para os outros do que para ela, né? É muito, muito paradoxal isso. Mas para ela também, porque a partir do momento que você não pode receber contra o Flamengo na Copa do Brasil, a gente vai considerar que a torcida do Flamengo está presente no Brasil inteiro, você perde uma quantia considerável, provavelmente. Perspectiva, sim. Sim, tem isso. Bom, e voltamos a Goiás, né, onde no mesmo dia uma briga estourou na torcida do Goiás, que perdeu o jogo do Vila de 3-1. Sinceramente, não sei por que estourou essa briga. Deve ter sido treta interna da Força Jovem, mas pode não ter sido isso também, pode ter sido qualquer coisa. Também não tenho opinião sobre isso. Eu gostaria que vocês dessem algum comentário aqui, mas apareceu, né, um policial infiltrado no meio da torcida do Goiás, com camisa do Goiás e tal, que começou a conter o tumulto, mostrou uma arma para as pessoas. Que não é uma situação nova no futebol brasileiro. Teve um jogo do Palmeiras, se não me engano, em Campina Grande, inclusive. Foi? Eu acho que foi contra o 13. Que também tinha um policial apaisana, mas... não dá pra saber se é um policial apaisana. Depois de espantada a briga, esse policial apaisana, com a camisa do Goiás, se fingindo de torcedor, volta com a sua pistola pro meio da tropa militar. Tá, e qual que é a eficiência dessa medida, sinceramente? Qual que é
a noção estratégica de que essa medida resolve alguma coisa no meio do E aí estádio. você imagina... E se 10 caras resolvem cercar o cara e falam, vamos tomar essa arma e te quebrar de porrada, dar um tiro em você aqui. E sair dando tiro. Qual que vai ser a consequência, então? Eu acho uma coisa muito irresponsável, mas não sei o que vocês pensam. Também tem coisas que é isso. A gente também tem que pensar numa boa intenção de quem toma essas decisões, assim, porque só criticar, às vezes a gente também não consegue ser muito construtivo e não consegue ir além nas ideias que a gente está tentando aprofundar aqui. Mas eu achei uma coisa quase suicida, né? Eu sigo a leitura de Alex Minduim, né, agora novo presidente da Associação Nacional de Torcidas Organizadas, que ele já listou para a gente em outras oportunidades 5, 6 casos de pessoas que trabalham em torno desse assunto da violência no futebol e que a gente sabe que não estão muito interessados que isso acabe, né? Para eles, tornou uma grande mina de capital social, onde eles vão, né, ali se beneficiar dessa situação para se lançar candidatos, para ganhar relevância política, etc. Infelizmente, eu acho que a gente está à mercê desse tipo de gente, desse tipo de situação, há muito tempo. E é o que eu falo que as medidas que a gente sempre recebe, e torcida única é uma delas, volto a repetir, não é a única elaboração que não tem eficiência alguma, mas é uma dessas novas formas que eles acharam de aparecer e que de fato não vão solucionar nada. Como proibir qualquer tipo de objeto que possa ser usado para ferir as pessoas do estádio. Bom, a cadeira de um estádio todo encadeirada, ela pode virar uma arma, basta o cara ter a má intenção de fazer isso. Sim. E só me corrigindo, foram 2 casos que eu acabei confundindo. Foi um jogo do São Paulo contra o 13, pela Copa do Brasil de 2011, que apareceu um torcedor armado no meio da torcida do Galo, e teve um jogo também do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro de 2009, no qual tinha um torcedor armado no meio da torcida do Palmeiras contra o Atlético Paranaense. Loucura. E foram 2 vídeos que viralizaram. Uhum. Só retomando a questão dessa, né, como o tema do futebol tem alçado politicamente as pessoas que estão se beneficiando dele, eu queria até citar o caso baiano, que é talvez os mais recentes, ao lado do alagoano, que em 2017 também teve diversos seus clássicos de torcida única por causa de confusões em 2016, né, mais de um ano antes. Felizmente acabou, né, a proibição, o final do Campeonato Alagoano esse ano foi com as 2 torcidas, mas em Salvador, desde 2017, a gente tem clássicos com torcida única. Na verdade, o único clássico que não foi com torcida única foi exatamente quando existia um interesse do governo do estado naquele dia, que era da inauguração de uma nova avenida que chegava ao Barradão. Uhum. Ou seja, movimentação de bastidores, provavelmente alguém molhou a mão de alguém, prometeu alguma coisa, e aí o promotor Olímpio Campinho, ele suspende a proibição de torcida única, e na sequência, num outro Bavi à frente, ele vai se valer de alguns casos isolados que aconteceram completamente distante do Barradão para retornar à ideia da torcida única, e infelizmente com a conivência dos presidentes desses clubes. Na verdade, o do Vitória não chegou a se posicionar, mas o Bahia se posicionou favorável, por mais que dissesse que conceitualmente torcida única não existe no futebol e etc. Mas então, é um tipo de caso que o cara sabe, ele não tem envolvimento nenhum com futebol, o cara que não frequenta estádios, diz que ele é filho de um ex-presidente do Ipiranga, que é um clube que quase não existe mais. Ele é ligado ao direito do consumidor, que é a coisa mais contraditória que existe. Como é que o cara é ligado ao direito do consumidor e está cerceando o direito de alguém, nessa perspectiva mais mercadológica do futebol, de consumir o futebol, né? Porque ele proíbe você de ver o jogo como visitante, por exemplo, na Fonte Nova, que é o caso de Salvador, né? O torcedor do Vitória hoje não pode ir à Fonte Nova. É uma coisa extremamente contraditória. Mas porque a gente sabe que quem está legislando em torno disso, quem está tomando a decisão em torno disso, não está muito preocupado com solução nenhuma de violência. É que casos isolados sempre vai ter, daí a gente volta aos números que o Gabriel apresentou no começo. Num país com essas taxas de homicídio, com essas taxas de violência, você pegar que aconteça 20, 30 no futebol, é natural que vai acontecer, é óbvio que vai acontecer. E aí, então é só o cara pegar isso e mesmo esse Goiás e Vila Nova, que não tá muito longe de ser um inédito, dá para citar um jogo de 2016 já com torcida única também, uma briga interna do torcedor do Goiás terminou com 26 presos. O que aconteceu a partir dessas prisões aí? Nada, né? Porque é um enxugamento de gelo muito grande. O Brasil não, e Goiás, todos os estados não tem nem estrutura para absorver, tanto para processar e chegar a algum termo jurídico sobre o que fazer com essas pessoas, banir ou barrar os estádios, não tem estrutura para executar esse tipo de medida.
como também não tem nenhuma consequência. É preso num dia, solto no outro e tudo continua igual, né? E a resposta que o Estado brasileiro dá, tanto para o futebol como principalmente para o cotidiano das cidades, a verdade é militarização, né? Nós temos que falar disso. Tudo termina com uma solução de militarização, jamais de inteligência e investimentos que por vias diversas reduzam a violência, né? Bem, e esse assunto é muito extenso, né? A gente vai debater ele em outras oportunidades. Com certeza vai acontecer alguma coisa daqui para frente, né? Mas a edição dessa quinzena está se encerrando e deixo espaço para os meus colegas aqui de bancadas quiserem fazer alguma consideração final. A única consideração final que eu faço é que existe a gente acaba vendo uma retroalimentação entre torcidas organizadas e polícia militar, a meu ver, né? Fica para outro programa, para outro momento, mas a gente tem que também fazer uma certa desconstrução das torcidas organizadas, porque esse sistema, bem ou mal, parece que não, mas acaba que beneficia e fortalece as torcidas organizadas, porque elas têm uma espécie de monopólio da festa, e tudo se concentra em torno delas, tudo só se fala delas, então, queira ou não, elas continuam sendo, digamos assim, legitimadas como as donas, as chefes da torcida do clube que representam, né? Concordo com o Gabriel e tenho certeza que a gente volta nesse tema em breve, mesmo que por outra perspectiva. Só deixando, claro, não tenho desacordo, até acredito que isso de fato aconteça. Agora, lembrar também que eu acho que estamos num processo decisivo de banimento das torcidas organizadas. Eu vejo num intervalo de 10 anos. Caso ela não se repensem e não se recoloquem em outra lógica dentro do futebol, a tendência é de extinção dessas torcidas organizadas. Até a próxima. Hasta. E só fazendo um adendo, né, já que após a gravação a Gazeta do Povo divulgou, né, que por um pedido do Ministério Público do Paraná, com apoio da Polícia Militar e da Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos, os jogos de futebol em Curitiba passarão a ser testados com torcida única do time mandante, ou seja, não serão apenas os clássicos paranaenses, mas qualquer jogo envolvendo as equipes da capital do Paraná. O projeto piloto ocorrerá primeiramente na Arena da Baixada, mas depois será estendido ao Couto Pereira e à Vila Capanema. Então fiquemos alertas aí ao que está acontecendo na República de Curitiba. Você que já ouviu falar muito dela, capital ecológica, capital é essa. Muito verde de um lado e tudo em paz, mas a parte boa periferia ninguém lembra mais. Eu falo isso pra todo mundo e não só pra você. O pior cego é aquele que não quer ver. Será que só eu enxergo essa tristeza? Será que o governo não vê essa pobreza? Só enxerga a beleza, merchandising é o nome. E enquanto isso é feito, a verdade some. Ei você, escute esse homem, comunidade racional canta. A cidade sorriso, a cidade sorriso. Cidade propaganda, cidade sorriso, Curitiba, cidade propaganda, cidade sorriso, Curitiba, cidade propaganda, cidade sorriso, Curitiba, cidade propaganda, cidade sorriso, Curitiba. É mesmo incrível. Preste atenção no seu bairro, seja onde for, aposto que tem um barraco amontoado, com uma família pobre sem nada no prato, esquentando na fogueira o resto da feira, o resto da comida que você deixou na mesa. O quê? Isso te abala? Presta a vida, não sou eu que dou as cartas. Desde que não sabia nada disso, agora está vendo a cidade sorriso. O sorriso da burguesia está na lágrima dos pobres, enquanto o rico come caviar e o pobre passa fome. Esse é o lado que a mídia encobre. É o jogo entre a caça e o caçador, só que a caça tem a alma consciente, vira o jogo atingindo o predador. Na Vila Trindade, onde é sede do comércio da desilusão, onde os moleques querem a mesma profissão, crescer vendendo drogas, se tornando de ladrão, sonham com isso. Nossa, enquanto isso ocorre lá de cima, corre as ordens pelo poderoso comandante, maldito manda-chuva ou traficante. É claro que corre, mas o que farinha, seringa e pedra, a polícia não pode
aparece por aqui. Às vezes que aparece é só pra destruir. Os moradores desconhecem a proteção, adoram o chefão, por isso é que é ladrão. E olha eles vem vindo aí, o bicho vai pegar. É melhor sairmos daqui, a parte pobre pra cá, a parte rica pra lá. Separe, pode crer, é assim que tá. Olha ali ao lado está Pinhais, não é Curitiba, mas também está nos jornais. A cada dia morrem mais e mais e mais e mais e mais e mais. Cidade propaganda, cidade sorriso, Curitiba, ha ha. 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 Roda com dia, de noite, de dia. Além do silêncio, impera na periferia. Traficantes na batalha pelo ponto da farinha. Jardim Botânico, Vila Pinto, como era chamada. Casas amontoadas, quase caindo. E aquela menina sorrindo, do que ela está rindo. Está rindo da própria fome, e a diz que ela não come. Está rindo desse mundo construído pelo homem. Na mão, um saquinho de cola. Ela cheira pra que a fome vá embora. Ela ri da própria miséria. Das marcas que o pai embriagado deixava nela. Olha ali ao lado, dois moleques trocando sacos, fazendo tráfico, entregando encomendas. Mas desse tamanho e já são traficantes. Ainda não, mas já são integrantes. Garotos de 15 anos têm um futuro chocante. Sem encontrado na planeta encharcados de sangue. São todos menores de idade, mas já tiveram passagem todos armados e entupidos de crack. Garotos do mesmo naipe, estão fogo cruzado. Morrem em brigas de gangue ou morrem chacinados. Estou vendo que não vai aguentar, mas a realidade é muito vasta. Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, guerra de torcidas, bombas caseiras do Maracanã, Vila Tarumã, Centenário, Capanema. Quero ver paz, chega de problema. Solitude São Domingos, talvez um dia eu mude tudo isso e você vai estar por dentro dessa trama, desse drama. De uma cidade holograma, de uma cidade holograma, cidade da propaganda, capital ecológica. Se é tudo isso, o que eu tô fazendo aqui?